E aí galera, beleza? Aqui é o Michel Mick do canal Geração Inverter e hoje eu vou abordar um tema interessante que é o erro de sobrecorrente no IPM dos equipamentos da Samsung Inverter, que acontecem mais nos equipamentos 9000 e 12000 BTUs. Interessante porque existem poucas informações referente a esse código, até mesmo nos manuais de serviço do próprio fabricante. Então acompanhe o vídeo que a gente vai esmiuçar esse defeito e ver os problemas que podem ocasionar até acontecer o erro de sobrecorrente. Com o tempo de experiência trabalhando com esse equipamento, adquiri o conhecimento de alguns padrões referente ao erro de sobrecorrente. E dentro desse pacote de erros, temos 7 possíveis diagnósticos até chegar ao erro de sobrecorrente, que é onde nós vamos ver a partir de agora nesse vídeo. Sendo desses 7, 3 de obrigações técnicas que o próprio manual do fabricante já disponibiliza a esses testes, que nós vamos ver agora. Já posicionei o equipamento para falar para vocês sobre o primeiro item, que é a inspeção visual, que nesse caso é dar uma geral na condensadora visualmente e ver o estado da serpentina, se ela não está suja, que nem essa daqui. Vamos falar um pouco da serpentina suja. A serpentina, estando suja ou obstruída, ela causa uma alta corrente, tá, de funcionamento no compressor, devido à falta da troca de calor. Então isso a placa consegue identificar como um problema ocasionado por alta corrente. E sendo assim, ela acaba desarmando. O segundo item de verificação do diagnóstico também é visual. E além do mais, um pouquinho de percepção também vai ser preciso para esse teste. Alguns equipamentos, com o tempo, acabam diminuindo a rotação do motoventilador por desgaste de uma peça, que é o corretor passivo do fator de potência. Como é que é? Que na verdade é o capacitor. Sim, nesse caso, esses equipamentos eles trabalham com motores comum AC. Então, ele necessita do capacitor para fazer essa correção. Então, se o equipamento tiver com o motoventilador muito fraquinho, também vai ocasionar uma deficiência na transferência de temperatura entre o ar e a serpentina e vai acabar elevando a corrente de funcionamento do compressor. Assim, a placa também vai identificar que é um defeito de sobrecorrente. E o terceiro item, que é o mais simples, tá, deles, é só medir a tensão da rede. Ela precisa estar dentro do padrão onde o fabricante pede e também medir a resistência ôhmica das bobinas do compressor para saber se estão dentro do padrão também do que o manual do fabricante exige. Ufa, essa primeira parte já passou. Agora vamos entrar numa outra parte, mas se você cansou, dá uma pausa, toma uma água, um café e depois volta comigo aqui para a gente continuar, que agora vem a parte pesada. Já tomou a aguinha, já tomou o café, agora vamos para a segunda parte, que é justamente aquela parte que não tem, tá, nos manuais de serviço, que é uma coisa que a gente acaba ganhando conhecimento com o tempo. E vamos para o nosso quarto item, lembrando que todos esses procedimentos a gente precisa fazer o reset do equipamento, tá? Desliga o disjuntor, espera uns 10 minutinhos para que seja apagado essas informações de erro, para que a gente possa iniciar novamente o erro desde o começo, para a gente saber em que momento ele está ocorrendo. Então, no quarto item, vamos precisar ter o conhecimento do momento, justamente na parte quando se inicia o checklist do equipamento. Ou seja, na hora que você liga o equipamento no controle remoto, a evaporadora ela vai mandar energizar a condensadora e nessa hora ele faz o checklist. Se nesse momento ele já apresentar o código de erro overcorrente, né, seria o erro de sobrecorrente no IPM, então neste caso simplesmente é a placa. A substituição dela ou até mesmo o reparo. Essa placa dá para ser reparada, não se terá problema nenhum
Neste caso, o problema será resolvido. No quinto item do diagnóstico, nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção, porque nesse erro é um pouquinho mais complicado, que ele vai apresentar no momento da partida do compressor. Tem que aguardar na frente do equipamento, esperar com o equipamento aberto, olhando para a placa eletrônica. Se no momento da partida do equipamento, que é quando o motoventilador começa a girar, na hora de partir o compressor, se ele vai apresentar o defeito. Porque esse defeito ele pode ser tanto um problema no compressor, como pode ser um defeito na placa eletrônica. É um pouco difícil de diagnosticar. O certo, para se obter um diagnóstico mais preciso, é você já ir munido de uma placa. Ou seja, levar uma placa sobressalente de teste para colocar no equipamento para saber se ele vai rodar. Ou então, se o seu cliente tiver um outro equipamento no mesmo local, pedir autorização se poderia retirar essa placa que supostamente está com defeito, colocar num outro equipamento para ver se ele vai funcionar. Porque o compressor travado em campo a gente não vai conseguir identificar com multímetro, porque suas bobinas vão estar íntegras e provavelmente ele não esteja em massa, porque senão ele daria um outro código de erro. E vamos ao sexto item do nosso diagnóstico, onde vamos ter que prestar atenção se este defeito será ocasionado até os 2 primeiros minutos do seu funcionamento, ou seja, a placa ela vai ativar o motoventilador, vai ativar o compressor, só que no momento em que se está rampeando esse compressor, que ele está ganhando aceleração, que é dentro desses 2 minutos de funcionamento, se ele vai cortar o equipamento e vai apresentar o código de erro. Normalmente, 99% dos casos que foram diagnosticados, onde eu peguei esses equipamentos com este defeito, o problema era exclusivamente a placa eletrônica. Pode ser um problema do inversor ou algum outro defeito na placa eletrônica que pode ocasionar este defeito. Mas 99% é certeza que é a placa eletrônica. E agora vamos para o sétimo e último item do diagnóstico. Lógico, deixei o melhor para o final. Não bem o melhor, mas sim o mais complicado de se descobrir o defeito referente ao código de sobrecorrente. Se o equipamento funciona por mais de 10 minutos para depois ocasionar o erro de sobrecorrente, aí sim vamos ter que entrar neste item. Ou seja, existem vários fatores, vários problemas que podem ocasionar até chegar o erro de sobrecorrente. E uma delas, que já presenciei algumas vezes, é justamente um problema de entupimento parcial do capilar. Conforme o funcionamento, até o equipamento chegar ao seu 100% de rotação, de rendimento do compressor, normalmente ele demora um pouco. E dentro desse tempo, o que acontece? O compressor ele vai funcionando, vai rampeando, só que chega um certo momento em que você consegue escutar. Você escuta o compressor começar, parece que a trabalhar forçado. E é nesse momento que ele pode apresentar o erro de sobrecorrente. Na verdade, é como se o equipamento estivesse recolhendo o gás e trabalhando forçado mesmo. Ou até mesmo o cano de líquido, que seria a conexão entre evaporadora e condensadora, ele também pode, estrangulado, ele pode ocasionar a este defeito. Um outro problema comum que acontece é quando o equipamento ele possivelmente estará com excesso de fluido refrigerante. Pelo menos aqui na minha cidade nós temos as estações bem definidas. O que é verão, o que é inverno. Porém o inverno é mais ameno, não é tão rígido assim. Mas no verão esses equipamentos dão problema por excesso de fluido refrigerante. Ou seja, a pressão de descarga sobe e, consequentemente, também sobe a corrente do compressor. É onde vem a aparecer o erro de sobrecorrente. Mas isso nos equipamentos ficam até 40 minutos, 50 minutos ligados para chegar a dar o defeito.
Só que no inverno esse equipamento ele não dá defeito, ou em tempos mais amenos ele vai funcionar normalmente, porque esse valor de corrente pré-setado no software da própria placa, ele vai estar dentro do normal, porque a temperatura não está tão alta, então a pressão de descarga também não vai estar elevada do compressor. Mas isso é um excesso de fluido refrigerante, vamos dizer, não muito fluido refrigerante, mas um pouco a mais normal, ele pode também acontecer a este defeito de erro de sobrecorrente. E a última parte desse item é o mais chato de todos, que é justamente aquele equipamento que funciona por horas e não apresenta o defeito no momento em que você está no local. Vai apresentar depois. Ele dá um erro de sobrecorrente, só que em muitos casos, às vezes trabalha 5, 6 horas, 8 horas, às vezes dias e não apresenta. Você leva a máquina para a oficina, instala e ele não apresenta. Acaba apresentando, ele para quando você não está perto do equipamento. Esse defeito é extremamente chato. Aconteceu comigo, no caso, em 3 equipamentos, tá? 3 equipamentos só, então é uma coisa mais rara de se acontecer. O que aconteceu? Tivemos que fazer a substituição da placa para fazer um teste. E nisso o equipamento ele continuou funcionando pelas horas e não se deu problema. Foi entregue o equipamento ao cliente. E aí ele veio a dar o problema. Acabamos trocando o capilar com talvez um sintoma de entupimento. Fizemos avaliação se não tinha umidade no sistema que poderia estar ocasionando uma variação na corrente do compressor e também não achamos nada. Por último, acabei trocando, fazendo a substituição do compressor por um teste, pois eu tinha um compressor até usado na oficina que eu usava para fazer testes. Acabei colocando ele no equipamento que era do mesmo modelo, na verdade do mesmo equipamento. E aí acabou-se o problema. Existem alguns mistérios que nós não conseguimos entender, porém, nesses 3 casos, a gente descobriu que o problema era no compressor. Mas mesmo assim, fizemos o teste de substituição de placa antes, para não se ter dúvidas nenhuma que era realmente o compressor. Se você costuma atender bastante esse equipamento, no meu ponto de vista, vale muito a pena você ter uma placa de condensador, uma placa de evaporador em estoque, para você já ir munido dessas peças ao seu cliente, que vai ajudar muito na parte de diagnóstico, porque você pode economizar um tempo bem considerável, pois tem alguns defeitos que você não vai conseguir descobrir com multímetro ou com outros testes, e sim realmente colocando uma placa, colocando para funcionar. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos e até a próxima.